Fala galera, beleza? Anderson Silva, notícia da telona, bora pra notícia. Pois é, vocês pediram e aqui vocês vão ter. Pois é, no vídeo de hoje você vai ficar sabendo tudinho a respeito de quem? Vlad III, Drácula, Dracúlia. Pois é, você vai ficar sabendo tudo. Entre algumas coisas, o ato do empalamento, claro que deu a ele a alcunha de Vlad o Empalador, e também que ele foi o precursor da guerra química. Sabia disso? Sabia não, mas hoje aqui você vai entender tintim por tintim. No caminho, eu explico. Nascido em 1431, na cidade de Sivarolara, um distrito da Transilvânia, Romênia, Vlad III, como era conhecido, era filho de Vlad II Draco, governador da Valáquia. Antigamente, a Transilvânia ela era dividida em três principados: o Principado da Valáquia, Transilvânia e Moldávia. E da onde vem o nome Drácula? Para que você possa entender. Vamos lá. Vlad Draco ganhou a alcunha de Draco porque ele era líder de uma seita religiosa que combatia ferrenhamente o Império Otomano e, é claro, os muçulmanos. Essa ordem ela era chamada e conhecida como Ordem do Dragão. E para quem não sabe, Draco em latim significa dragão. Para alguns também significa diabo. E o que acontece? Vlad II ganhou esse nome por seus feitos e posteriormente passou o nome a seu filho, Vlad III, que é o nosso conhecido Drácula, que significa filho do dragão ou filho do diabo. O que pode, é claro, né? ter ajudado na fama do príncipe da Valáquia. Aos 11 anos, Vlad III e seu irmão mais novo, Radu, foram entregues por seu pai ao sultão Mohamed II como garantia de que Vlad não atacaria mais o Império Otomano. Dessa forma, o jovem Vlad foi criado como refém na corte do sultão Mohamed, em Constantinopla, aprendendo a língua e os costumes locais daquele que se tornaria seu maior inimigo. Dizem as lendas que foi exatamente durante a sua criação com os turcos que Vlad Drácula, ou Vlad III, vamos falar Vlad III, vamos falar Drácula, né? Foi como Drácula aprendeu a ser cruel. Diferente de seu irmão Radu, que era passivo e se entregava às vontades do sultão Mohamed, Draco, ele sempre foi averso aos otomanos. Entre as crueldades aprendidas por Drácula durante a sua estadia em Constantinopla, o empalamento foi o que trouxe a ele a alcunha de O Empalador. Sim, Teps, na língua romênia, significa empalador. E isso por quê? Porque o empalamento ele era uma das formas mais cruéis de punição aplicadas pelos otomanos aos seus inimigos. Aprendendo a língua, o costume e, é claro, a crueldade dos turcos, Drácula ficou em Constantinopla até mais ou menos 1448, quando descobriu que seu pai e seu irmão mais velho, Mircea, foram mortos, supostamente assassinados pelos nobres da Valáquia, em, claro, alguma conspiração. Mediante isso, Drácula voltou à Romênia para recuperar o trono do seu pai e seu lugar por direito em 1448. Como Radu era pau-mandado de Mohamed II, Radu, é claro, quis ficar na corte do sultão em Constantinopla, não acompanhando seu irmão, que iria retomar o trono de volta à família Draco. A atitude de Radu foi vista por Vlad III, foi vista por Drácula como traição. Tanto é que os irmãos romperam seus laços naquele momento. Mas não pense você que Drácula, ele tomou o poder de imediato e se manteve hegemônico no trono. Ele foi príncipe de Valáquia por 3 vezes, sendo que a última e definitiva foi no ano de 1456.
e foi exatamente no seu último reinado que ele fez a sua fama sangrenta de Vlad o Empalador. Durante seu reinado, quase todos os crimes cometidos eram punidos com empalamento público. Não importa se eram pequenos furtos ou assassinatos, todos os crimes cometidos eram punidos por empalamento. E se você quer saber, o método, por mais cruel, degradante e desumano, trouxe uma eficaz queda na taxa de crimes durante o reinado do monarca. Quem tem medo, né? Quem tem medo, né? É verdade. Uma curiosidade mórbida que fez, talvez, Bram Stoker colocar o príncipe como o vampiro principal do seu romance Drácula é que Vlad III, Vlad Tepes ou Drácula, tinha o costume de molhar o pão no sangue das suas vítimas de empalamento. Sim, meu amigo, Drácula, ele tinha o costume de fazer piqueniques, jantares, enquanto as vítimas agonizavam pelo empalamento. Já imaginou isso? Você ali comendo, degustando a sua comida, enquanto as pessoas, de fundo musical, você escutava... Já imaginou, meu pai? Vamos lá para mais uma curiosidade. Durante um determinado momento do seu reinado, houve uma grande taxa de mendigos e pedintes, pessoas doentes e aqueles que não querem nada com a vida, os vagabundos. Pois é, vendo essa população de rua aumentar, o que Vlad pensou cá com seus botões? Vou reuni-los e vou oferecer a eles um almoço grátis. Mas, meu amigo, como não existe, já dizia minha mãe, que Deus a tenha, não existe almoço grátis. Pois é, presta bem atenção o que Drácula aprontou. Drácula reuniu todos, mas ouça bem, todos os pedintes, ele reuniu eles todos em uma enorme choupana e ofereceu a eles o que seria um banquete, mas um banquete nunca visto até então. Pois bem, em determinado momento, Vlad perguntou a eles: vocês gostariam que eu, como seu príncipe, como seu monarca, como seu líder, acabasse com essa situação com a qual vocês convivem? Pessoal já embriagado, com a barriga cheia, com a pança cheia. Nós gostaríamos que sim, essa existência triste, ela fosse colocada a fim. Pois é, meu irmão, quem fala o que quer, né? Não é que Drácula falou, pois bem, que assim seja. Fechou e tacou fogo, queimando todos eles dentro da casa aonde foi feito o banquete. Ou seja, ele resolveu a questão de uma vez por toda. Meu irmão, vou te falar, hein, cara... Vamos lá, vamos para mais uma curiosidade. Como eu falei lá no início, quando Drácula soube que seu pai, Vlad II, e seu irmão mais velho, Mírcea, eles haviam sido mortos, ele voltou, né, com sangue nos olhos para Valáquia. Só que ele não é bobo, ele foi ver o túmulo do pai. Ao abrir o túmulo do pai de Vlad II, ele reparou que o corpo do pai estava retorcido. Presta atenção nesse detalhe. O corpo do pai estava retorcido dentro do caixão. Ele, olhando para a parte de cima que fecha o caixão, a tampa do caixão, ele viu que a mesma possuía ranhuras. E ele automaticamente deduziu que o pai e o irmão, eles foram enterrados vivos pelos nobres da Valáquia. Parceiro, Drácula é Drácula. O que ele fez? Chamou todos os nobres para um banquete em seu castelo, castelo até então mal acabado e tudo. Chamou todas as famílias nobres da Valáquia e, após o banquete, o que ele fez? Ele prendeu todos os familiares, desde os mais velhos até as crianças. Para quê? Qual era o fundamento disso? Não era só a vingança, mas aqueles nobres, enquanto viviam e enquanto viveram, eles foram responsáveis por construir, pedra por pedra, o novo castelo de Drácula. É, irmão, aqui se faz, aqui se paga.
Você sabia que durante uma batalha, o sultão Mohammed II, ele desistiu da luta quando encontrou uma floresta que ele se dizia floresta. Ele achava que era floresta, mas na verdade eram cerca de 20 mil soldados otomanos, soldados turcos empalados, semi-vivos, semi-mortos ali, as pessoas gemendo. Ele entrou. Quando ele viu aquilo, que ele viu que não era uma floresta, mas era assim, né? Podia-se dizer que era assim, né? Uma floresta feita de corpos dos soldados que perderam a batalha e foram empalados pelo exército de Drácula. A cena foi tão chocante que quebrou a moral da tropa de Maomé e o próprio sultão ordenou que o exército batesse em retirada. Olha isso! Sabia disso? Sabia não, mas aqui você tá sabendo. E isso se deu na cidade de Targovist em 1462. Mais uma curiosidade para você, meu amigo e minha amiga. Você sabia que Drácula, ele é tido por muito como o precursor da guerra biológica? Para você que não sabe, Drácula, ele lançou a primeira guerra biológica da história. Mas como assim, Anderson? Você vai saber agora. Segundo reza a lenda, segundo consta nos livros de história lá da Valáquia, Vlad, ele pegava todos aqueles que estavam doentes, aqueles que eram leprosos, colocava neles as vestimentas do exército turco-otomano e misturava eles infiltrados na tropa dos turcos, para que eles então propagassem as doenças entre os exércitos otomanos, os exércitos do sultão Maomé II. E aquilo dava certo, gente, porque a tropa ficava doente até eles descobrirem que eram agentes espiões infiltrados, mandados por Drácula. A tropa já estava, grande parte, doente e contaminada pela lepra. Uma das frases mais famosas ditas por Vlad Drácula, Vlad III, ou Vlad Tepes, o Empalador, foi durante uma batalha que ficou famosa nos livros da Valáquia, onde ele se tornou herói nacional, que dizia o quê? Quando ele se viu cercado por um exército numeroso e maior do que o seu, ele olhou para os seus soldados e disse: se vamos perder nossas terras ao cão turco, que nós as vendamos por muito sangue otomano. Essa foi a frase que Drácula disse e que inspirou os seus comandados a descerem de encontro ao exército otomano, que não esperava tamanha atitude, tamanha destreza ou tamanha loucura. Não preparados, o exército otomano, mesmo sendo infinitamente mais numeroso, foi derrotado por Drácula e seus compatriotas. Você sabia que durante um período do reinado de Vlad Drácula, ele colocou uma taça de ouro próxima de uma fonte no meio da cidade? Havia uma fonte, ele colocou nessa fonte uma taça de ouro. E ele disse: se essa taça for roubada, se essa taça sumir, eu vou aniquilar toda a vila. Gente, para vocês terem noção, a taça era para ser usada para beber. Nem tocar na taça o povo queria. E a taça ficou lá, porque todo mundo sabia que a palavra de Drácula, ela era cumprida. Você sabia que a até então mais famosa retratação de Drácula, que é a famosa que todos nós vemos aí, esse quadro, que ficou tão famoso com o rosto do príncipe, esse quadro, ele não é aceito por muitos dos seus respectivos súditos, até então, da família, do pessoal da Valáquia, hoje Transilvânia, Por que seria? Porque segundo eles, segundo os historiadores, a artista que pintou o quadro de Drácula colocou ele com traços astro-húngaros, ou seja, mais pro lado da Hungria e da Áustria, e não os traços de um senhor, de um voivoda romeno. Sabia disso? Sabia não. Pois é. E aí, o que você achou? Sabia disso? Sabia não, Fala a verdade, sabia? Sabia mesmo? Oh, mente não, hein, papai? Ó que o Dracula vai te fazer uma visita de noite. Mas brincadeira à parte, se você gostou,
Dá uma moral pro canal? Deixa seu like, sim, o seu like ele é fundamental para o nosso crescimento. Inscreva, sim, a inscrição é só você clicar aqui do lado, mas não é só isso. Além de se inscrever, você tem que deixar o sino das notificações ativadas. Porque todo vídeo novo que subir na plataforma YouTube, ele vai te notificar. E é claro, você vai poder vir aqui assistir junto com esses loucos que não são poucos e contam com você. Tá certo? Ó, tá chegando o canal de membros. Fique esperto para você chegar mais tete a tete, pra gente ter um tete a tete junto, tá certo? Comigo, caminho? Explico.